duas contas, porque... This call is now being recorded. Pronto, está gravando. Porque eu vou ficar controlando a entrada das pessoas que não conseguiram mandar o e-mail aqui pelo celular. Então, só queria saber se está dando algum eco, se está fazendo algum... E às vezes a gente está conectado em duas contas, fica dando eco. Se está tudo ok. Não, tá sem eco. Tá tudo... Ah, né? Então tá ótimo. Pronto. Ainda tem gente entrando, e aí é mais fácil eu controlar a entrada das pessoas aqui pelo celular do que pelo notebook, porque daqui a pouco a gente vai precisar fazer compartilhamento de tela. Então, antes da gente convidar o Lucimar para fazer a nossa prece inicial, gostaria de falar para vocês que essa é uma oficina que está prevista na programação, no plano de ação da UME Piripiri, né, um plano que nós elaboramos para o ano de 2021. Anualmente, a gente elabora esse plano de ação e esse ano nós colocamos a primeira oficina de comunicação não violenta, que não é um assunto novo, né? Não é um assunto novo, mas que tem chegado até as fieiras espíritas, especialmente pelo trabalho realizado pela área de comunicação social espírita em Brasília, uma oficina que eu e a Tamires temos realizado já há um ano, agora dia 8 de maio fez um ano, que nós estamos realizando todas as quintas-feiras, assistindo aula todas as quintas-feiras, de um curso de formadores, né, da área de comunicação social espírita. E nós somos, digamos assim, eu, Elo, George, tem outras pessoas que estão lá também, né, inclusos nesse grupo. Nós somos multiplicadores desses conteúdos que estão sendo trabalhados lá no projeto piloto de comunicação social espírita. Por essa razão, nós vamos realizar, né, nesse momento, a partir de agora, esse nosso primeiro encontro de um dos temas que foi trabalhado durante a oficina. São várias temáticas na área da comunicação social espírita, mas esse especificamente, ele é um tema que dentro da programação da UME Piripiri, nos tocou muito, muito particularmente, porque diz respeito a todas as atividades que nós desenvolvemos dentro do centro espírita, em nossas casas, junto de nossas famílias, tudo que nós fazemos é comunicação, a maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente gesticula, o modo como nós falamos com as pessoas, né, a tonalidade, a entonação da voz, tudo isso comunica. Então, foi pensando na melhoria das nossas atividades, das nossas relações interpessoais dentro da casa espírita, que nós decidimos realizar essa oficina. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, falar da nossa imensa felicidade de vocês estarem aqui conosco. E eu vou pedir, então, ao nosso vice-presidente, José Lucimar, o responsável pela unificação do Estado do Piauí, junto com a Federação Espírita Piauiense, e realize, por gentileza, a nossa prece inicial. Estimadas amigas, estimados amigos, que o celeste pastor das nossas almas nos guarde em sua paz nessa tarde e para todo sempre. Inicialmente, roguemos as bênçãos celestiais a Jesus, o amigo incomparável de todos nós, e também trazendo uma mensagem de muito apreço, de carinho, da presidência da Federação Espírita Piauiense, em nome da nossa querida irmã querida Adriana Paula, presidente da UME Piripiri, regional desta área, pela feliz ideia e iniciativa de, nesse dia e nessa hora, buscar trabalhar um tema relevante nos dias atuais. Pedimos ao Cristo de Deus que abençoe os operadores dessa oficina, também externando a nossa gratidão pelos participantes das mais variadas casas espíritas do nosso Piauí, que nesta tarde também vem juntar-se a nós para esse aprendizado. Queremos, então, que todos sejam abençoados nessa nobre ação benemérita do nosso Espiritismo na região
que a Adriana Paula coordena, e também os seus coadjuvantes, benegadas ceareiros, ceareiras, que de forma sempre atenciosa estão a movimentar a Umpiripiri. Jesus, amigo, derrama as tuas bênçãos santificantes em todos nós que aqui estamos neste horário a serviço da tua boa causa. E sejamos, ao final dessa atividade benemérita, recepcionados com as bênçãos do cumprimento do dever. Muita luz, muita paz, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Lucimar. Obrigada pelas suas palavras de carinho, de incentivo. Receba o nosso abraço, nossa gratidão. E agora nós... Guardaremos com muito carinho nos nossos corações. Obrigada. Bom, nós estamos aqui, deixa-me ver aqui, nós somos 29 pessoas, é mais ou menos já quase o total de inscritos. Então, antes da gente começar de fato a nossa oficina, eu vou fazer a leitura de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, do livro Estude e Viva. Chama Perdão em Nós, o título da mensagem. Habitualmente, consideramos a necessidade do perdão apenas quando alvejados por ofensas de caráter público, no intercurso das quais recebemos tantos testemunhos de solidariedade na esfera dos amigos, que nos demoramos hipnotizados pelas manifestações afetivas a deixar-nos em mérito duvidoso. A ciência do perdão, todavia, tão indispensável ao equilíbrio, tanto quanto a imprescindível existência, começa a compreensão e na bondade perante os diminutos pesares do mundo íntimo. Não apenas desculpar todos os prejuízos e desvantagens, insultos e desconsiderações maiores que nos atinjam a pessoa, mas suportar com paciência e esquecer completamente, mesmo nos comentários mais simples, todas as pequeninas injustiças do cotidiano, quais sejam a observação maliciosa, a referência pejorativa, o apelo sem resposta, a gentileza recusada, o benefício esquecido, o gesto áspero, a voz agressiva, a palavra impensada, o sorriso escarnecedor, o apontamento irônico, a indiscrição comprometedora, o conceito deprimente, a acusação injusta, a exigência descabida, a omissão injustificável, o comentário maledicente, a desfeita inesperada, o menosprezo em família, a preterição sob qualquer aspecto, o recado impiedoso. Não nos iludamos em matéria de indulgência. Perdão não é recurso tão somente aplicável nas grandes dores morais, a feição do traje a rigor, unicamente usado em nosso Senhor. Todos somos suscetíveis de erro, e por isso mesmo, perdão é serviço de todo instante. Mas, assim como o compositor não obtém a sinfonia e sem passar pelo sólfejo, o perdão não existe de nossa parte ante os agravos grandes, se não aprendemos a relevar as indelicadezas pequenas. Pois muito bem. Eu vou, então, compartilhar aqui um material com vocês. Deixa só eu abrir ele aqui. Enquanto isso, eu queria, quem não conhece, né, vai conhecer agora a minha companheira aí de tarefa, a Tamires, lá do Centro Espírita Maria de Nazaré, da cidade de Pedro II. Hoje, uma das nossas auxiliares da Umpiripiri, né, ela que cuida dessa parte, junto comigo, da comunicação social e auxilia no Departamento de Infância e Juventude. Então, ela está aí, vai dividir comigo
essa tarefa, esse trabalho. Eu vou compartilhar aqui o material com vocês. Esse material vai ficar depois à disposição lá no grupo do WhatsApp. Quem entrou pelo grupo do WhatsApp vai ter acesso a esse material e a um outro material que está em PDF, que a gente também vai deixar com vocês, tá? Que a gente elaborou com todo carinho. Bom, por que nós vamos falar de comunicação não violenta, CNV? Por que a gente decidiu falar a respeito desse tema? Particularmente no contexto em que nós temos vivido. Que contexto é esse? É um contexto muito difícil, talvez mais difícil do que a gente já tem atravessado em outros momentos, e não estou falando grave, né? Porque se fosse falar de momentos graves, nós iríamos falar de vários momentos da história da humanidade. Eu estou falando de um contexto difícil. Nós nunca tivemos tanto acesso a discursos de ódio, a discursos extremamente violentos e agressivos, por meio de mídias sociais que têm um alcance gigantesco. É muito comum nós acompanharmos em postagens das redes sociais como o Facebook, o Instagram, o Twitter, discursos carregados de extrema violência, que chegam, inclusive, a ter essa carga, ou essa sobrecarga de ódio. E isso não somente, nós não estamos falando somente de discursos políticos ou ideológicos, mas discursos filosóficos, discursos religiosos, carregados de muito ódio, de uma carga muito grande de violência. Em muitos momentos, inclusive, utilizamos o próprio Evangelho de Jesus e ainda a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ou textos ou passagens de obras do próprio Kardec, né, da codificação kardeciana, para agredir as pessoas, para atingir as pessoas, utilizando isso muitas vezes de maneira violenta. Não só por essa razão, mas também por nós compreendermos que, como a linguagem foi a última habilidade adquirida por nós, seres humanos, nós temos uma certa dificuldade em lidar com ela, porque, como diz Lázaro, né, lá no capítulo 11, ele fala dessa escalada do instinto na direção do sentimento, e o sentimento passa pela linguagem. Então, para o aprimoramento do sentimento, é necessário aprimorar também a linguagem, porque se no começo a gente tinha apenas instintos, mais avançado e corrompido, vivíamos de sensações, né, e as sensações estão diretamente ligadas ao corpo físico, e as emoções estão ligadas ao nosso corpo físico, para que a gente compreenda o que é o sentimento, e aprimorar esse sentimento, nós precisamos também compreender que o sentimento passa pela linguagem. Então, por essas e por muitas outras razões que eu poderia passar a tarde inteira aqui elencando para vocês, nós temos motivos de sobra para falar sobre comunicação não violenta. Mas eu vou falar com um público muito especial, né? Eu vou dividir com vocês, na realidade, nós vamos dividir, nós vamos compartilhar experiências com um público muito especial, porque é a minha família mais próxima, depois da minha família consanguínea, é a minha família espírita. Então, essa é uma tarefa que me dá uma alegria muito grande, porque nós estamos aqui compartilhando nossas experiências e nós iremos compartilhar de tal modo que a gente possa se auxiliar, se ajudar, né? Construir juntos esse processo de comunicação não violenta dentro de nós, depois dentro das nossas famílias e, consequentemente, na sociedade que nós vivemos, na nossa casa espírita, no nosso grupo. Isso é um conteúdo muito especial para todos nós, porque irá nos auxiliar em muitos aspectos e em muitas áreas do nosso trabalho na casa espírita, mas principalmente no processo de autoconhecimento e no processo de melhoria interior de cada um de nós. Camille, você gostaria de fazer alguma consideração inicial? Boa tarde para todo mundo, não falei ainda, mas eu prefiro fazer minhas considerações mais para frente. Então, tá bom. Então, vamos lá, gente. A
comunicação, uma coisa importante de lembrar, né, talvez algumas pessoas já tenham tido acesso ao livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Talvez algumas pessoas já tenham conhecimento, né, dessa teoria construída, dessa metodologia construída por ele, e algumas pessoas talvez não, talvez nunca tenham ouvido falar, talvez seja hoje a primeira vez que estejam tendo acesso a esse conteúdo. Então, eu fiz aqui algumas colinhas do livro dele que eu acho que é importante a gente lembrar. Primeiro, a comunicação não violenta surgiu nos Estados Unidos. Foi criada, como eu disse, pelo doutor em psicologia Marshall Rosenberg, que sofreu bullying na infância, né, e questionava a razão pela qual a violência parecia ser tão peculiar em algumas criaturas e em outras havia uma compassividade tão natural, mesmo em situações muito difíceis. Então, ele estudou psicologia para entender isso. Um dos seus grandes questionamentos, obviamente que não foi só esse, mas um dos seus grandes questionamentos é o fato de ele ter sofrido bullying na escola. Por volta mais ou menos ali dos anos 60, quando ele estava iniciando nos Estados Unidos aquele processo de abolição da segregação racial nas escolas e universidades. Ele ensinava, nesse período, técnicas de comunicação não violenta, para tentar minimizar, digamos assim, os impactos desse processo de transição da segregação aí racial. Ele veio ao Brasil em 2003, se não estiver enganada, essa é a data, em 2003, para fazer uma conferência sobre guerras urbanas e trazer toda essa sua experiência de comunicação não violenta. Hoje, no Brasil, existem inúmeros projetos que têm como base fundamental esse processo da comunicação não violenta. O Ministério Público, por exemplo, instaurou a justiça restaurativa, quase não sai, né? Restaurativa. E nas escolas, muitas escolas utilizam hoje os mecanismos dos diálogos restaurativos para estabelecimento de uma convivência pacífica, né, entre a comunidade escolar. E, de um modo geral, nas empresas do mundo corporativo, tem se utilizado muito as estratégias da comunicação não violenta. Se você colocar no YouTube comunicação não violenta e líderes, por exemplo, que é um tema que você pode procurar, e liderança, a gente vai encontrar inúmeras pessoas que estão lá ministrando workshops, palestras, oficinas para esse mundo corporativo, porque é um instrumento, né, de melhoria das relações humanas. Então, é só para a gente fazer assim uma abertura. Então, olha só, o pretexto que nós vamos utilizar para falar a respeito de comunicação não violenta, e vocês podem levantar a mãozinha para que vocês quiserem se manifestar, tá bom? Para me deixar aqui sozinha falando, podem ficar à vontade. O pretexto que nós utilizamos para relacionar a comunicação não violenta com a doutrina espírita é aquela passagem, aquela bem-aventurança de Jesus que afirma de modo categórico: bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Essa passagem está lá em Mateus, capítulo 5, né, versículo 9. Bem no comecinho do capítulo 5, e o capítulo 5 de Mateus é um capítulo muito especial, que é o capítulo que trata do Sermão do Monte. Começa com as bem-aventuranças, que são as virtudes que todos nós devemos conquistar, e se encerra com aquele convite de Jesus: sedes perfeitos. Ele apresenta, digamos assim, o passo a passo no capítulo 5 de como nós deveremos alcançar essa perfeição. Alguém já se perguntou por que a girafa é o símbolo da comunicação não violenta? Por que todas as postagens da comunicação não violenta apresentam a girafa como símbolo? Alguém sabe por que é a girafa? Alguém? Eu não faço ideia. A Mirella Eu colocou aí sabia no que fosse a chat. coruja, né? Aí eu diria, por causa que a coruja representa sabedoria, mas eu não sei, realmente. A Mirella colocou que é o coração.
o Carlos colocou, né, talvez porque ela enxergue mais longe, né, Carlos, por conta do pescoço, é bem amplo. Mas a Mirella falou uma coisa aí que é muito especial. O coração da girafa é o maior coração de todos os animais. Porque como ela tem o pescoço muito longo, para bombear sangue do coração até a cabeça, até o cérebro, ela precisa ter um coração muito grande. E toda a fonte da misericórdia, né, simbolicamente, habita o coração. Né? Todo esse sentimento de misericórdia, de empatia, de perdão, simbolicamente habita em nosso coração. Tanto que a gente diz assim das pessoas, aquela criatura tem um coração enorme. Então a gente poderia dizer assim, aquela pessoa é uma girafa, né? Ela tem um coração o plexo coronário, né, Diana? Isso, o plexo coronário, justamente. Então, essa simbologia, justamente porque, por ela ter um pescoço muito alto, ela enxerga longe, ela consegue observar coisas que a maioria de nós não observa. E não só o pescoço dela é muito longo, como ela também tem as orelhas bastante abertas, para ouvir bem, os olhos bem expressivos, para olhar atentamente, o pescoço muito longo, para alcançar onde a gente não alcança, e um coração enorme. Por isso que ela é o símbolo da comunicação não violenta. Então, a gente... e é muda, né? Ouve com bastante atenção. Alguém falou aqui no chat, né? E é muda. Ela escuta, né? Ela ouve. Ela fala com essa carinha dela, né? Com essa carinha bondosa, essa carinha que dá vontade da gente, né, apertar. Os gestos falam mais aí do que as palavras. Então, tem um significado, né? Existe um significado para que seja a coruja o símbolo da comunicação não violenta. Então, como eu falei ainda agora há pouco para vocês, eu coloquei aí como uma notinha, né, que foi criada aí pelo Marshall Rosenberg na década de 60, essa forma de comunicação humanitária nos convida a aprender a enxergar o mundo com um novo olhar, a ver mais distante, movidos por sentimentos nobres, que promova a paz pautada nos princípios da natureza humana, que é essencialmente benevolente. Nós somos, por natureza, criaturas benevolentes. A violência, normalmente, ela é um processo que vai sendo construído, né? E esse processo vai sendo construído de acordo com os contextos, com as circunstâncias, com a história individual de cada um, mas nós somos essencialmente criaturas empáticas, benevolentes. Então, a bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, que são chamados filhos de Deus, ou os pacificadores, essa bem-aventurança, ela faz um link imediato, direto, com a comunicação não violenta. Porque o objetivo da comunicação não violenta é construir uma cultura da paz, de criaturas pacificadoras. Não só daquelas que carregam a paz em si, mas daquelas que são capazes de promover a paz no mundo. Então, a gente tem aí uma estratégia, né, digamos assim, para a construção de uma cultura da paz. E é importante lembrar disso. Tanto que o Divaldo, eu lembro, eu era menina, minha gente, faz tempo isso, viu? Porque eu vou fazer já 5.0 próximo ano. Então, eu lembro que eu fui ao Parque da Cidade, em Teresina, ainda morava em Teresina, para o lançamento da campanha que o Divaldo estava fazendo pelo Brasil inteiro, Paz pela Paz. Né? Ele iniciou aquela campanha Paz pela Paz, que ele faz até hoje, junto com aquele cantor que hoje é espírita, que o acompanha, que canta, inclusive, uma música belíssima da paz. Nando Cordel. Nando do Cordel. Isso, aproximar tua memória está melhor que a minha. Isso mesmo, o Nando Cordel. O Nando Cordel largou a carreira. É um amigo nosso, muito comum. Pois é. Ele largou a carreira artística praticamente, né, e foi se dedicar à música, à arte espírita. E eu lembro que ele acompanhou o Divaldo nesse evento lá no Parque da Cidade, e eram milhares de crianças de muitas escolas, todo mundo com um balão branco na mão, todo mundo vestido de branco. Iniciou-se esse processo da Paz pela Paz. E todo esse processo dessa campanha toda essa campanha foi construída a partir
dos preceitos do Rosenberg, né, do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta. Então, isso não é novo, mas talvez para nós está chegando agora, né? Eu costumo dizer assim, que a gente geralmente recebe as coisas aqui no Brasil com uns 50, 40, 50 anos de atraso, porque vão chegando e até que a gente se familiarize, tenha contato, muitas vezes que esses textos passem pela tradução do inglês para o português, demora um pouco. Mas o bom é que chega, né? E a gente está tendo contato com esse material hoje. Então, se alguém perguntar qual o link entre comunicação não violenta e a doutrina espírita, o espiritismo e o evangelho de Jesus, a bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é o grande link que a gente faz dessas estratégias com a doutrina espírita. Nós, entre muitos dos talentos que nós necessitamos desenvolver, nos tornarmos pacificadores é um deles. Nós precisamos construir, realizar essa caminhada. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu vou passar para frente, tá bom? Senão eu posso ir passando adiante. Adriana, tirando alguns religiosos que já se propõem a divulgar com o Divaldo a Paz pela Paz no Brasil e em alguns locais do mundo, qual é a figura do mundo artístico, tirando o Nando Cordel, que veio de lá com muita força, qual é, assim, da comunicação hoje atual, qual é a expressão mais viva dessa comunicação não violenta? Ou quais? Olha, Lucimar, são muitos, tem muitos representantes, inclusive na área da psicologia, da psicanálise, do próprio direito, são muitas pessoas que hoje já abraçaram os mecanismos, os instrumentos da comunicação não violenta. Estou falando da atualidade, mas talvez uma figura muito importante para a gente lembrar, que trata dessa questão, que tem digamos assim, seria uma referência para nós, é o Arungante. Tanto que a gente tem em muitos momentos, quem trata da comunicação não violenta se refere a ele, ao Arungante, porque muitos dos seus textos são construídos nessa perspectiva da comunicação não violenta. Mas eu queria lembrar uma coisa, gente, antes de voltar para essa questão que o Lucimar acabou de tocar. A relação da comunicação não violenta com o Evangelho de Jesus, porque a gente fica pensando, parece que é uma coisa nova, né? Foi criada agora a comunicação não violenta. Não, gente, mas o Cristo já fazia isso. Né? Jesus já fazia isso há mais de 2000 anos, ele já tratava dessa comunicação afetuosa, dessa escuta compassiva, desse olhar afetivo. O Cristo já fazia isso. No mesmo capítulo 5 de Mateus, no versículo 37, não sei se vocês lembram daquela passagem que diz assim: seja o teu falar sim, sim, não, não. Aprender a falar com assertividade. Esse já era um convite do Cristo. Porque como a linguagem, às vezes, ela é muito metafórica, nós não temos o ato de sermos objetivos. Geralmente, a gente generaliza demais as coisas. Às vezes, a gente diz assim para um trabalhador da casa espírita, chega para ele assim: Ave Maria, estava com mais de um mês que você não pisava aqui. E, às vezes, ele deixou de ir lá 2 semanas. E a gente generaliza, e quando generaliza, acaba intensificando um aspecto que parece ser negativo. E a gente não se dá conta de que aquela pessoa pode ter tido problemas de saúde, pode ter tido problemas familiares, pode estar com problema de locomoção, pode estar com uma série de dificuldades. Mas aí, quando a gente generaliza, a gente acaba intensificando aspectos negativos. Então, Jesus já Adriana, Oi. Eu vou sair um pouquinho para aquela outra vibração individual, que é final de semana, e volto depois, viu? Sim, tá bom. Obrigado. Fico aguardando. Tchau, querido. Tchau. Até daqui a pouco. Então, a gente fica observando toda a trajetória do Cristo e nós nos damos conta de que Jesus era o grande pacificador, ele era o grande pacificador e que essa comunicação não violenta, ela não é uma novidade.
talvez a maneira como nós estejamos abordando hoje. E uma das coisas que mais me impressionou e ainda me impressiona, foi quando eu comecei a ler o livro do Rosenberg, eu me dei conta de que tudo que ele está dizendo, tudo que ele diz está no Evangelho de Jesus. É uma coisa impressionante, está tudo no Evangelho, está tudo nos ensinamentos do Cristo. Né? E aí você começa a perceber como há na humanidade até hoje os enviados de Jesus, né? Esses novos apóstolos que vêm trazer ao mundo a mensagem do Cristo com uma roupagem que vai se adequando aos nossos dias, à nossa realidade. Tem uma outra passagem de Jesus que acho que está em Lucas 12:15, que ele diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. O que é a avareza? A gente acha que a avareza é só apego aos bens materiais, mas às vezes a gente é avaro com uma série de coisas, com a nossa boa vontade, com a nossa tolerância, né? Com a nossa empatia, porque a gente é empático com o que a gente gosta, e a gente não é empático com aquelas pessoas que a gente não gosta. Então, ele diz, tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, desse azedume que muitas vezes nós trazemos em nossas condutas. E Paulo, na sua primeira carta aos Hebreus, ele nos diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Paulo recomenda que em nossas ações de comunicação, de vivência, de relacionamentos interpessoais, não haja nenhuma raiz de amargura, porque isso acaba envenenando todas as nossas relações. E aí a gente começa a aprender, né, uma comunicação não violenta, por exemplo, que as comparações de um modo geral, elas são formas de julgamento. E aí tem uma frase do Aaron Gandhi que diz, a menos que nos tornemos a mudança que desejamos, nenhuma mudança jamais acontecerá. Infelizmente, estamos todos esperando que os outros mudem primeiro. E esse talvez seja o grande entrave para que a gente ainda não tenha uma sociedade, uma humanidade pacificadora e pacificada. Porque nós estamos sempre esperando pelos outros. E esse aí é o livro do Rosenberg, Comunicação Não Violenta, uma linguagem de vida. Esse livro tem e-book, dá para baixar na internet, você encontra o PDF dele facinho aí no Google, né? E ele traz nessa obra a proposta, né, de que as relações humanas, as inter-relações, podem ser restauradas baseadas nos valores da empatia, da inclusão, da pertença, da solidariedade, da escuta das necessidades do outro. Eu já ouvi muitas vezes pessoas afirmando categoricamente que chegaram em determinada casa espírita e ficaram porque se sentiram pertencentes àquele grupo, porque foram acolhidos, porque foram abraçados, porque se sentiram ali, né, incluídos naquela família, pertencente àquele grupo, porque foram recebidos de maneira solidária, empática, porque alguém fez um atendimento fraterno e ouviu todas as suas necessidades. Então, esses elementos, eles estabelecem para todos nós, não só nas casas espíritas, mas na nossa própria vida, no nosso próprio cotidiano, estabelecem para nós relações humanas mais assertivas, relações humanas mais fortalecidas, vínculos fortalecidos. Então, essa comunicação não violenta, para quem não ouviu falar dela, e até para aqueles que já tiveram contato com ela, trabalha uma perspectiva de foco na empatia, né? Empatizar. Esse é até um verbo que nasceu da palavra empatia, um neologismo, né? Porque é uma palavra que não existia, mas esse é o verbo, é empatizar com o outro, né? O foco é na empatia. E a empatia, gente, é uma tradução moderna da palavra compaixão. É aquilo que a gente pode atualizar como compaixão estabelecido pelo Cristo, proposto pelo Cristo, que nós transformamos ou atualizamos, digamos assim, em empatia. Possibilita aí que as pessoas possam resgatar o seu estado mais natural, humanizado e compassivo
na sua forma de se comunicar, nas relações sociais, a fim de resolver situações conflituosas de uma maneira pacificadora. Tem uma passagem de Jesus que está em Mateus, até comentei ela hoje numa live da juventude pela manhã, que está em Mateus capítulo 5, versículo 25 a 24 a 25, que diz assim: concilia-te depressa com o teu adversário. E a primeira proposta de Jesus, o primeiro convite do Cristo é o concilia-te, é nos conciliarmos conosco mesmos. Estabelecer para nós esse estado de mergulho interior, olhar para dentro da gente, perceber qual é o conflito que eu estou carregando dentro de mim, para que esse conflito ele não se extravase e acabe atingindo o outro. Então, eu preciso primeiro resolver os conflitos comigo, dentro de mim, né? Olhar para mim também com empatia, para que eu possa ir desenvolvendo melhores relações menos conflituosas e de maneira mais pacificadora. É necessário esse mergulho interior, né? Esse mergulho de dentro de nós, esse autoconhecimento. Então, a comunicação não violenta é um tipo de comunicação por meio da qual todas as partes envolvidas em um ato que causou conflito reúnem-se para decidir coletivamente como lidar com as circunstâncias decorrentes desse ato e suas implicações para o futuro. O objetivo é favorecer relacionamentos, né, a partir da honestidade, da empatia, que são necessários aí para atender às necessidades de todos. Então, a gente precisa entender que o objetivo da comunicação não violenta, especialmente nos trabalhos em grupos, é justamente resolver os conflitos. Resolver esses conflitos, reunir-se para saber em que circunstância aquele conflito ocorreu, né? O que a gente pode resolver a partir da escuta de todas as partes envolvidas no conflito, sem o julgamento, especialmente sem o julgamento. Por isso que são palavras-chave dessa proposta: empatia e tolerância. Alguém quer falar alguma coisa? Se alguém quiser, só levantar a mãozinha, tá bom? Para eu não ficar aqui conversando sozinho. Não se preocupem não, que nós estamos todos aqui aprendendo. Não tenham medo de participar, tá? Todo mundo em aprendizado. Então, aí eu coloquei algumas palavras-chave, né, dessa comunicação não violenta, da linguagem da comunicação não violenta. O que é uma linguagem de lobo, digamos assim, de chacal, né, uma linguagem agressiva, né, e o lobo aqui é só por uma questão mesmo de simbologia, mas o que é essa linguagem mais agressiva e o que é essa linguagem compassiva ou não violenta. Então, numa comunicação ou em um relacionamento em que os envolvidos se utilizam de recursos como a acusação, são muito mais reativos, julgadores, autoritários, que fazem exigências e que culpam uns aos outros, a gente tem aí as características de uma linguagem tida como uma linguagem de lobo, ou uma linguagem agressiva. Essas reações, os julgamentos. Oi, quem está querendo falar? Eu ouvi alguém chamando meu nome. Gente, pode ficar à vontade, não tenham vergonha não, podem falar. Então, escreve aí no chat que a Tamires vai lendo e a gente vai comentando, tá bom? E aí, a gente tem do outro lado essa linguagem não violenta, que é aquela pessoa que que observa os fatos, que não tem uma reação, mas ela tem uma resposta, que aprende a ouvir sentimentos, a escutar necessidades, sabe como realizar pedidos, né? E é capaz de desenvolver empatia e responsabilidade, né, diante daquele conflito, diante daquela circunstância. Então, a gente tem aí a explicação do símbolo da girafa, que a gente comentou lá no iniciozinho da nossa fala.
né, devido ao longo pescoço, enxerga tudo do alto, e é o animal que possui o maior coração, que é grande para dar conta de bombear sangue até a cabeça. Então, essa comunicação não violenta é empática, conciliadora e não julgadora, e a gente vai falar sobre essas etapas, né, dessa comunicação não violenta. Como desenvolver isso na nossa casa? Como desenvolver isso na nossa casa espírita? Se a gente está tendo muita dificuldade de relacionamento, se a gente está repetindo muitas vezes a mesma coisa e o outro não nos ouve, se a gente fala e a pessoa não compreende, está tendo aí um ruído na comunicação. E às vezes esse ruído na comunicação é a ausência dessa empatia, né? É a ausência dessa capacidade de ouvir o outro. É a ausência, às vezes, da capacidade de perceber as necessidades do outro. Ou então nós não estamos sabendo como realizar, de fato, os nossos pedidos. O nosso falar não está sendo sim, sim, não, não. A gente está, às vezes, fazendo com que o outro adivinhe o que a gente quer. Eu só lembro muito de uma amiga que ela, só para dar um exemplo, ela gosta muito do aniversário dela, né? E ela fica muito chateada quando as pessoas esquecem do aniversário dela. Muito chateada mesmo, né? Então, às vezes ela passa dias, eu mesmo sou uma das pessoas que se eu não anotar, gente, data de aniversário eu esqueço, e esqueço que eu tenho 1 trilhão de coisas na minha cabeça para eu dar conta. Então, eu vou anotando ali, botando um alarme, senão eu acabo esquecendo. Ainda bem que hoje em dia tem um Facebook para avisar e tudo, mas eu nem sempre ando pelo Facebook, então fica complicado. Mas ela fica chateada. E aí tem pessoas, assim, muito especiais para ela, que acabam esquecendo do aniversário dela. E eu sempre digo para ela, você quer que as pessoas lembrem do seu aniversário? Avisa. Ah, Adriana, mas não tem graça. Mas, meu amor, é uma necessidade que você tem de receber o carinho daquelas criaturas, de receber a atenção daquelas criaturas naquele dia. Não é uma necessidade sua? Ela disse, então, o que você sente quando isso não acontece? Eu fico chateada, eu fico com raiva, eu fico triste. Por que você fica triste? Porque você não esclareceu para as pessoas o que você deseja. Então, fala para elas, manda um recadinho, é meu aniversário, não esqueçam. Ou então, de manhã, quando o dia amanhecer, coloca lá no WhatsApp delas, gente, hoje é meu aniversário. Não tem problema nenhum. Se você quer tanto ter esse aconchego, se você quer tanto ter o carinho dessas pessoas, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que começar, né, a saber ouvir, né, perceber os sentimentos, nossos próprios sentimentos, o sentimento do outro, porque a gente fica muito preocupado com o que o outro vai pensar da gente, com o que o outro vai dizer da gente. E a gente acaba empoderando o outro, dando ao outro poderes sobre nós mesmos, sobre o modo como nós devemos agir, porque nós ficamos nessa preocupação. O que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro vai achar de mim? Se a gente tem uma comunicação clara, fundamentada numa empatia, nos nossos próprios sentimentos, nas nossas necessidades, se nós somos capazes de fazer pedidos claros, de realizar esses pedidos para aquelas pessoas que estão ao nosso redor de maneira muito clara, se somos capazes de ter empatia pelo outro quando é necessário, de assumir as nossas próprias responsabilidades, é muito pouco provável que nós tenhamos conflitos nas nossas relações, né? Então, olha só, como é muito diferente. Se alguém chega para mim e diz assim, eita, Adriana, tu não fez nenhuma live durante toda a pandemia. Né? Adriana não fez nenhuma live durante toda a pandemia. Eu não posso me aborrecer com isso se isso for verdade, porque isso é só uma observação. A pessoa chega e diz, eita, Adriana, tu não fez nenhuma live durante toda a pandemia. Se isso é real, eu não posso me aborrecer, porque isso aí é... Isso aí é uma observação, mas se alguém chega para mim ou para qualquer outra pessoa e diz assim, a Adriana é uma péssima expositora, fez nenhuma live durante a pandemia, aí é um julgamento. Então, tá vendo como é diferente? É muito diferente. E aí, vamos supor que a pessoa chegou para mim e disse assim, eita, Adriana, o que foi que aconteceu? Você não fez nenhuma live durante a pandemia? E aí eu vou expresso a minha vulnerabilidade. Eu digo, olha, eu não fiz nenhuma live durante a pandemia, porque eu não lido muito bem com esses recursos tecnológicos, eu tenho muita dificuldade com essa coisa de tecnologia, de Google Meet,
de Instagram, eu não sou muito adesa dessas redes sociais, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu estou passando por um problema também, tenho 6 nódulos nas cordas vocais, já tem minhas aulas que são remotas, minhas aulas que são presenciais. Eu acabo expondo as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, e isso acaba resolvendo, inclusive, alguns conflitos, porque a pessoa vai se tornar empática e vai dizer, Adriana, se você quiser eu te ensino a utilizar o Google Meet, a gente pode criar um Instagram para você, eu te ajudo a mexer nisso, a utilizar isso. Então, é muito diferente. E a maneira como a gente lida com isso, gente, também é muito diferente, porque uma coisa é o julgamento, né? Essa avaliação rigorosa, que aponta o dedo, que critica, que culpa, né, que impinge aí a culpa nos outros. Outra coisa é a observação. Tem coisas que são apenas uma observação, não é um julgamento. E aí a gente também precisa saber como diferenciar isso. Não é verdade? Alguém quer falar alguma coisa? É verdade, sobre o que você falou, né, Adriana? Sim, Que é justamente isso, né? Que se às vezes você não falar, né? Tá repetindo aqui várias situações. Eu conheço pessoas, conheço os amigos, né? Por exemplo, tem um amigo em comum, sim. e nesse caso, toda vez que ele passa por um problema, pergunta assim, não quer falar alguma coisa? O que tá sentindo? E nem sempre precisa de fala. Mas respeito, né? Porque afinal de contas, eu disse assim, olha, para mim poder te ajudar, basta somente tu falar. Se tu tiver também aberto também ao ouvir, porque às vezes eu posso te falar alguma coisa, nem sempre vai te agradar, mas é porque assim, bota um filtro ali no que tu achar que é bom, né? Que eu digo assim, que toda opinião a gente tem que colocar um filtro, né? Você tem que filtrar aquilo que faz sentido para você e aquilo que você não faz, né? Porque afinal de contas, a opinião não é algo obrigatório para você seguir. É um conselho, um ponto de vista meu, e você tem que botar um filtro. O que for de útil, você pega. Se não for, descarta e finge que isso nunca aconteceu. Eu faço desse jeito. Justamente, né? É uma boa estratégia. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando alguém se dispõe a falar, o nosso papel é de escuta mesmo, é de escuta compassiva, é ouvir sem julgar, né? É deixar a pessoa falar, porque muitas vezes o que ela está precisando é só isso, é de alguém que a escute. Então, quando a gente está falando de comunicação não violenta, é bom a gente entender os tipos de violência, porque esses tipos de Nós violência. temos a Flavinha que quer falar também. Ah, pois, eu não estou vendo aqui o bate-papo, então, Candido, vai dando aí a fala para o pessoal. Pode falar, Flavinha. Certo. Flavinha, fique à Oi, gente. vontade. Boa Oi, tarde. Eu queria fazer uma boa. pergunta, talvez seja um pouco específica, Adriana, mas se você puder dar uma Sim, contribuição. A gente está passando por um momento muito difícil, que é essa questão da pandemia, e isso gera muita ansiedade nas pessoas. Então, por exemplo, no começo da pandemia, a gente estava muito numa onda, digamos assim, de sermos todos produtivos, tipo, eu estou em casa, porque estamos de lockdown, e eu já fiz 30 cursos, aprendi 50 línguas, estou lendo 400 livros, e, por exemplo, isso me gerava um pouquinho de ansiedade, porque eu ficava, gente, eu tô só assim, tipo, agradecendo a Deus que eu tô aqui em casa, cuidando da minha mãe, da minha avó, e, sabe? viva. Tô viva, isso aí já tá show de bola, misericórdia. Estou no lucro. Pois é. E aí, me veio essa pergunta, essa questão, com relação à questão de pessoas que têm ansiedade, porque, por exemplo, às vezes acontece de você vê que uma pessoa está em um momento frágil, de fragilidade, em uma crise de ansiedade, e muitas vezes não funciona você dizer vai passar. Às vezes você fala isso piora a situação da pessoa. Ou então você dizer, mas por que que você está assim? Você tem tudo, você está aí em casa de home office, você tá, sabe? E isso machuca muito. Então eu queria te perguntar se existe algumas palavras ou alguma forma de falar que faça com que a gente convide essa pessoa a se abrir, entendeu? Assim, a realmente dizer o que é que está acontecendo, por que que ela está se sentindo dessa forma, sem ser de uma forma justamente agressiva, né? Não ser violento nessa fala. Quais seriam essas palavras ou formas, posturas que a gente poderia adotar? Olha, Flavinha,
Eu acho que, em primeira coisa, a família, até falar disso lá na frente, que eu acho que ela vai te ajudar a compreender muito, mas eu acho que em todo diálogo, em todo processo de comunicação, nós precisamos aprender a falar com afeto, a ouvir com afeto, a olhar com afeto, porque muitas vezes, né, muitas vezes nós não nos damos conta, a gente acha que está sendo a pessoa mais amorosa do mundo, porque chama todo mundo de meu bem, porque chama todo mundo de meu amor, porque tem uma voz mansa, e as minhas atitudes, os meus movimentos corporais, a minha expressão facial, ela diz justamente o contrário. Então, todas as vezes que a gente vai mexer em questões que são muito delicadas, íntimas da alma humana, nós necessitamos tomar alguns cuidados, especialmente pensar antes de falar, porque nós vivemos o tempo todo no automático. Pode observar, nós somos muito reativos. Tudo nosso é muito ligado no botão automático. Quase tudo que nós vamos fazer é muito mais reação do que uma ação, porque a ação a gente planeja, na ação a gente pensa, a gente escuta o que está sentindo, a gente observa sem julgamento, mas quando se trata dessas questões muito íntimas, né, muito íntimas, de cada um, porque cada um lida com a ansiedade de uma maneira, cada um lida com a perspectiva de futuro de uma forma. Nós somos individualidades, a gente não pode esquecer nunca disso. Nós somos individualidades. E como individualidade, nós somos criaturas que estamos cada uma num patamar, digamos assim, né, numa estatura de desenvolvimento emocional, espiritual, diferente. Então, todas as vezes que a gente vai tratar dessas questões muito íntimas, eu não posso dizer assim, tem uma palavra certa para você conversar com essa pessoa. Acho que a coisa mais assertiva de você dizer é o sim, sim, não, não, que o Cristo apresenta, e aquela disponibilidade nos teus gestos, nos teus olhares, na tua fala, de ouvir sem julgamento, ouvir sem julgar. Eu estou aqui para ouvir você, eu estou aqui para te escutar. Então, o Emmanuel, ele até fala nesse texto que a gente começou aqui a nossa leitura, eu não acho que é a página 145 que a gente começou, ele dá alguns conselhos que eu acho que são incríveis, né, para que a gente evite esse tipo de constrangimento quando a gente precisa auxiliar alguém. Observar sem malícia, não fazer nenhuma referência pejorativa, não deixar nenhum apelo sem resposta, ser gentil, né, ser gentil, ter muito cuidado com gestos ásperos, cuidado com a voz agressiva, cuidado com a palavra impensada, cuidado com o sorriso escarnecedor, porque às vezes a pessoa está contando uma história para a gente começa a rir assim, isso é bobagem, pelo amor de Deus, cresce, amadurece, é muita bobagem, infantilidade sua, a gente está julgando, né, e não está respeitando o que a outra pessoa sente. Então, a gente tem uma série de orientações, só o Emmanuel poderia te dar aqui, só de capítulos que eu anotei que o Emmanuel trata dessa questão da compassividade, da não violência, eu tenho aqui mais ou menos uns 28 capítulos de obras distintas que o Emmanuel vai apontando esses processos de como lidar, né, com essa compassividade, com essa misericórdia, com essa empatia, tá bom? Alguém comentou alguma coisa, acho que foi o Carlos, não foi, Camilos? Você está perguntando se a ansiedade ela pode disparar, né, uma comunicação violenta, e eu respondi que sim, porque vai depender muito do sentimento que o indivíduo está envolvido. Então, independente do quadro que ele esteja vivendo, o transtorno, o sentimento que predomina ali no coração é o que vai ser transpassado através da comunicação, né? Acho que tem pessoas falando aí no chat, né, que eu estou ouvindo só o barulhinho. Eu vou só, para a gente concluir essa parte mais de teórica, que eu acho que é necessário, que quem vai lidar com comunicação não violenta precisa compreender que existem 3 tipos de violência. A violência direta, né, a violência estrutural e a violência cultural. A violência direta é de muito fácil reconhecimento, porque a gente reconhece pelas palavras, pelos gestos, né, gestos que são capazes de intimidar, de provocar sofrimento, de humilhar.
de desqualificar o outro. E aí, nessa violência direta, tanto vítimas quanto autores são conhecidos. Então, quando alguém que, dentro da nossa repartição, por exemplo, no nosso trabalho, diz assim, porque está numa posição hierarquicamente falando, né? Hierarquicamente falando, está numa posição mais acima de nós, mais elevada, digamos assim, um pouco mais acima da gente. Quando alguém chega para você, você pensa que está falando com quem? Tentando nos desqualificar, tentando nos humilhar. Esse tipo de violência, ela é muito facilmente reconhecida, por exemplo, na agressão doméstica. A gente sabe quem são os envolvidos, as vítimas, os agressores, naqueles abusos de autoridade, enfim. Né, a gente conhece ali a vítima e conhece os autores, eles são conhecidos na violência direta. A estrutural, ela é representada, né, pela desigualdade social, por meio da falta de oportunidades de acesso à educação, oportunidades básicas, né, alimentação. A gente está vivendo agora uma grande violência estrutural, né, pessoas sem acesso à saúde, sem acesso à alimentação. Quantas crianças, jovens e adolescentes estão sem acesso à educação porque não têm acesso à tecnologia? Então, quando a gente não tem, quando essas pessoas perdem, ou quando nós perdemos a oportunidade de ter atendidas as nossas necessidades básicas de moradia, de lazer, por exemplo, nós somos vítimas dessa violência estrutural. E aí as vítimas da violência estrutural são visíveis, e os autores são invisíveis. Porque, por exemplo, a fome de um povo, nós conhecemos todas as vítimas, mas os autores dessa fome somos todos nós, inclusive a estrutura socioeconômica, governamental de um povo, de uma população, de um país. E a gente está vivendo isso agora. E tem aí a violência cultural, que legitima os outros dois. Né? São aquelas crenças que estão escondidas ali nos discursos sociais, e aí as vítimas e os autores, né, fazem parte, mas não estão definidos efetivamente. Essa violência cultural legitima as outras duas, através de discursos ideológicos, né, de discursos sociais, que vão justificando, digamos assim, né, justificando, entre aspas, os outros dois tipos de violência. E aí a gente pode reconhecer essa violência no nosso cotidiano, na história do nosso país. Basta a gente lembrar, por exemplo, da ditadura militar, lembrar também da violência doméstica, que até bem pouco tempo as mulheres eram tidas apenas como um acessório dentro de casa, às vezes até como uma animalia, como a gente via no Antigo Testamento, em decorrência daquela cultura. Então, havia um discurso que sustentava aquele tipo de violência, tá certo? Essas violências, elas existem, elas estão ao nosso redor, né, o tempo inteiro, o tempo todo. E a gente sabe como reconhecê-las. Então, o objetivo da comunicação não violenta, como a gente viu, é estabelecer pontes ao invés de muros. É construir pontes para que a gente consiga dialogar, para que a gente consiga estabelecer relações mais afetuosas. E, olha, gente, uma coisa que eu preciso lembrar a vocês. A paz, ou essa passividade, essa construção da ação pacificadora, a paz, ela não é sinônimo de ausência de conflitos. Os conflitos vão sempre existir. Dentro de uma casa espírita, a gente vai ter inúmeros conflitos, porque eu penso de um jeito, a Tamires pensa de outro, a Lucimar pensa de outra, a Joyce pensa de outro jeito, a Flaviane pensa de outro jeito, o Carlos pensa de outra maneira. Então, nós teremos sempre esses conflitos, porque nós pensamos de maneira diferente, temos históricos diferentes, sentimos de maneira diferente. A gente sempre vai ter conflito. O que a gente não pode ter dentro de uma casa espírita, dentro da nossa família, junto das pessoas que nós amamos, é o embate. Porque o embate é o orgulho falando mais alto. O embate é dizendo, eu tenho razão, eu sou o presidente da casa, ou é do meu jeito, ou não é do jeito de ninguém, né? Eu sou o diretor dessa empresa, ou vocês me obedecem, ou então vai para a rua. Eu sou o diretor dessa escola, sou eu que mando, eu sou pai. Então, porque existem outras formas de conciliar o conflito,
Não precisa ser através do embate. Todas as vezes que nós nos colocamos na situação de embate, nós estamos erguendo muros, ao invés de construir pontes. Por isso que a comunicação não violenta, embora toda pautada nessa construção da paz, ela não nos diz que não haverá conflitos. Os conflitos vão existir. Nós não podemos alimentar de maneira nenhuma o embate. Né? O embate não. Porque o embate é o nosso ego falando mais alto, é o nosso egoísmo falando mais alto, é o nosso orgulho falando mais alto. Aí tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então, aí tem os 4 passos da comunicação não violenta, que eu acho que é interessante, né, a gente perceber e saber se familiarizar com ele, porque no começo pode ser meio mecânico, mas depois, com o uso, com o dia a dia, a gente vai pegando o jeito, e aí, ao invés de nós sermos reativos, nós começamos a agir de maneira mais benevolente, né, de maneira mais racional, mais compassiva, e desenvolvendo em nós essa capacidade de criar pontes. Essa girafinha é muito bonitinha, né, minha gente, com esse pescoção dela. Então, olha só, os 4 passos da comunicação não violenta. O primeiro passo é observar. Observar. Você está ali no meio de um conflito, ou está ali com alguém, conversando, dialogando. A primeira coisa... O Carlos falou alguma coisa aí, Tamires? No chat? É porque eles estão na fila, já eles falam. Você pode concluir. Ah, tá. Então deixa eu só terminar. Então, a primeira coisa é a observação. Observe o que está acontecendo de fato. Dentro de uma situação de conflito, observe a situação. Sem julgar. Sem juízo de valor. Né? Porque, ao contrário, as pessoas tendem a receber isso como uma crítica. Então, até falei lá no começo, uma coisa é você chegar e dizer assim, nossa, Adriana, você não fez nenhuma live durante toda a pandemia. Isso é uma observação. Outra coisa é você chegar e dizer assim, a Adriana é uma péssima expositora, não fez nenhuma palestra durante toda a pandemia. Então, aí existe uma crítica, aí existe um julgamento. Outra coisa, por exemplo, é você chegar na casa espírita, isso não vou dizer que acontece aí no centro espírita de vocês, mas, por exemplo, no Sheila, que a gente tem mangueiras enormes, né, muita folha no chão, e alguém chega lá e diz assim, eita, minha gente, mas está lotado de folha o centro espírita. Está cheio de folha, tem folha demais no chão. Outra coisa é alguém chegar e dizer assim, minha gente, esse centro espírita está com mais de um mês que não é varrido. Ninguém nunca mais veio aqui varrer esse centro, porque olha a quantidade de folha, eu estou julgando, já estou, né, fazendo um pré-julgamento de que as pessoas responsáveis pela faxina, pela limpeza, nunca mais pisaram lá. Se a gente lembrar que cai folha todo dia, né, a gente varre agora, daqui a meia hora está cheio de folha novamente, não dá para fazer esse pré-julgamento. E nem fazer essa generalização. Né? Tomar muito cuidado. Encontrar um colega da casa espírita e dizer, eita, sumiu, né? Está com uns 3 meses que ninguém te vê em live nenhuma, desapareceu do centro, até do centro virtual. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa, né, é você dizer, menino, tu abandonou a doutrina espírita, não quer mais papo com a doutrina espírita, desapareceu de todas as atividades. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente está observando para não fazer isso com julgamentos. E perceber o que aquela situação, ou aquilo que a pessoa está te falando, aquilo que a pessoa está fazendo, o modo como ela está agindo, o que aquilo provoca de sentimento em você. Né? Quais são os sentimentos, e aqui, gente, o que você, não é nem o sentimento, o que você está sentindo com relação àquela situação. Dê nome àquilo que você está sentindo. Vamos supor que eu estou numa conversa com a Joyce, e à medida que a Joyce vai me contando aquelas coisas, ou ela vai me falando, ou ela vai me fazendo um pedido qualquer, ela vai me dando uma ordem, aquilo vai me causando um mal-estar. E eu começo a sentir irritação, começo a sentir irritabilidade, quando eu termino, que a Joyce termina de falar, eu olho para ela e digo, olha, Joyce, primeira coisa eu queria lhe dizer que eu estou sentindo uma irritação muito grande com tudo que você me falou. Eu preciso ser honesta com o que eu estou sentindo. Eu preciso ser honesta e dar nome
dar nome a esse sentimento, porque expressar esse sentimento ajuda a resolver os conflitos. E uma coisa interessante, o nosso corpo é incrível, ele dá sinais das nossas emoções. As emoções, cada vez mais está comprovado pela neurociência, e eu terminei recentemente uma pós-graduação em neurociência, está cada vez mais comprovado que as nossas emoções, elas atuam diretamente no nosso corpo. Então, observa o seu corpo, quais são as reações no seu corpo, é uma dor no estômago, é um esquentamento nas mãos, nas costas, um esfriamento das mãos, é um tremor, é um vazio no estômago. Observa o seu corpo, porque ele fala das suas emoções. E quando você nomeia essas emoções, você está identificando os sentimentos. Compreenderam? Então, você olha aquela situação, observa, começa a atentar para o que você está sentindo, como o teu corpo está reagindo, como o seu corpo reage, nomeia isso, porque aí você tem o sentimento. Então, eu chego para ela e digo assim, olha, eu estou muito incomodada com isso que você está me dizendo, está me dando uma irritação muito grande. Vamos supor que ela está me cobrando aí uma tarefa que deveria ter sido desenvolvida há um tempo e essa tarefa ainda não foi concluída. E aí, à medida que ela vai me falando, eu digo para ela, olha, tudo que você me disse me provocou uma irritabilidade muito grande. Eu estou muito irritada. Muito irritada. Essa minha irritação pode ser por conta da sobrecarga de trabalho que eu estou tendo, pode ser por conta do excesso de atividade que eu estou executando, inclusive atividades que não são minhas, que estão se acumulando e que eu estou tentando dar conta para que a gente não atrase o nosso trabalho, o nosso projeto, mas eu estou com uma irritabilidade muito grande. Não é com você a irritabilidade, deve ser com a circunstância, com a situação, mas eu estou sentindo uma irritabilidade muito grande. Então, quando a gente identifica esse sentimento, fica fácil lidar com o conflito, porque a gente descobre qual é a necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho nesse momento? Que alguém me ajude, que alguém colabore comigo, que alguém divida comigo aquela tarefa, que alguém partilhe comigo daqueles deveres, porque a pessoa está sobrecarregada. Está ali a necessidade. E quando a gente identifica a necessidade, a gente também tem empatia pelo outro. Porque eu também tenho as minhas necessidades, a Joyce tem as necessidades dela, e à medida que a gente vai identificando essas necessidades, nós vamos sendo empáticos uns com os outros. E a gente vai se tornando empático, vai se colocando no lugar do outro. Então, é de suma importância identificar o que você está sentindo, quais são as suas necessidades, até para que se desenvolva empatia com relação a isso. E no final de tudo isso, você faz um pedido de maneira clara, né? Informa o que você observou, quais são as suas necessidades, os seus sentimentos, e aí você faz um pedido. Eu posso dizer assim, Joyce, eu gostaria muito que você tirasse essa atividade dos meus deveres e levasse isso para o setor pertinente, porque eu já tenho as minhas atividades para concluir. E a Joyce iria olhar para mim, se ela for empática, ela vai dizer, tudo bem, Adriana, então eu vou conversar com o setor que precisa realizar tal tarefa. Pronto. Né? É uma coisa que se resolve dessa maneira. A gente não vai ficar inimigo um do outro, a gente não vai agredir um outro, eu não vou reagir, porque a gente veio me cobrar uma tarefa, e eu, você não está enxergando o tanto de coisa que eu já fiz, o tanto de coisa que eu tenho para fazer, você não vai reagir, você vai observar, vai escutar os seus sentimentos, vai apresentar para ela os seus sentimentos, vai falar da sua necessidade e vai fazer um pedido. Né? Isso parece mecânico. No começo pode ser muito mecânico. Mas, à medida que a gente vai treinando e vai se colocando no lugar do outro, nós vamos transformando isso em um hábito. Né? Tamires, você pode ler aí as nossas mensagens. Pronto, eu vou ler o comentário da Joyce e depois eu vou pedir para que a Lucilene possa abrir o microfone e fazer o seu comentário ou pergunta. Então, a Joyce nos disse o seguinte, eu diria que o ponto central da CNV é este, identificar as nossas necessidades com honestidade e comunicar de forma assertiva e empática, de modo que as necessidades de todos sejam atendidas. Justamente, Joyce. Então, Lucilene, você pode citar... Só um minutinho, Tamires. E uma das coisas que a Joyce colocou aí, que é extremamente importante,
identificar as nossas necessidades não significa me tornar o centro das atenções. Não é isso. Identificar as minhas necessidades é observar, né, aquela situação a partir do reconhecimento daquilo que eu estou sentindo, que aquela situação está me provocando, saber expressar isso, dar nome a essas emoções, que sentimentos são esses que estão me movendo, e por trás desses sentimentos, por trás de todos esses sentimentos, há sempre uma necessidade. Se eu falo para ela que eu estou irritada, que eu estou me sentindo sugada, sobrecarregada, existe ali uma necessidade clara, que eu preciso compartilhar essas tarefas, que alguém precisa dividir comigo essa responsabilidade. E aí eu posso fazer o pedido para ela de maneira muito assertiva. Por favor, coloque outra pessoa responsável por essa tarefa, porque eu tenho muitas outras tarefas a executar. Então, não é se tornar o centro das atenções, não é querer que todas as nossas necessidades sejam atendidas. Necessidade aqui, nessa construção da comunicação não violenta, são aquelas necessidades que nós percebemos a partir dos sentimentos que nós identificamos. Então, tanto que o Marshall ele diz, identifique suas necessidades, os valores e os desejos de forma conectada com os sentimentos observados. Então, se eu estou irritada, e eu sei que a minha irritação é em decorrência do excesso de trabalho, do excesso de serviço, eu preciso pedir para alguém me ajudar, né? Eu preciso pedir para que alguém colabore comigo. Então, essa é realmente um ponto crucial da comunicação não violenta, e isso serve para tudo na nossa vida, para absolutamente tudo. Com os filhos, com o companheiro ou a companheira, com os amigos, na casa espírita, no nosso trabalho, porque exigir, impor, provoca embate. E o embate retira de nós a capacidade do diálogo. Pronto, Tamires. É a Lucilene que vai falar? Então. Isso, é a Lucilene, depois a Mirella e depois o Carlos. Tá bom. Boa tarde a todos. Eu só queria complementar a fala lá da Flaviane, quando a Adriana comentou a respeito da forma como a gente deve se comunicar, né, com alguém. Mas eu acredito, como ela já fechou até aqui, o que vai contar é justamente a questão do sentimento. Naquele momento, a forma como eu recebo aquilo. Digamos que a forma de alguém falar comigo, se eu estiver vivendo um momento tranquilo, talvez não me agrida, talvez não me machuque. Mas se eu estiver em um outro momento delicado da vida, talvez a forma como aquela pessoa se coloca, embora seja a mesma forma, eu vou reagir vou absorver de uma forma diferente. Então, como a Adriana já fechou aí, tudo vai depender do sentimento, do que eu estou sentindo naquele momento, da forma como eu vou receber, e isso vai contar o que eu estou sentindo. E quando ela falou a questão de você ser capaz de se identificar, de se conhecer, de refletir sobre você mesmo, e ter esta coragem de expor o que está sentindo, de pedir ajuda, como ela disse, que o que conta muito é você ter essa capacidade de pedir ajuda, porque nós sabemos, assim, eu estou falando agora até para mim, a questão do orgulho, não saber ir de encontro ao outro e pedir, olha, eu estou precisando, me ajude, faça isso por mim, ou ache alguém que faça. Então, é a questão do autoconhecimento mesmo, de se voltar para dentro e identificar as nossas necessidades primordiais. É isso. Isso mesmo, Luciane. Muito obrigada. Excelente, Lucilene. Agora nós temos a Mirella. Oi, boa tarde, estão me escutando? Oi, então, sim. No meu caso, seria uma dúvida em relação à forma de comunicar com o outro, né? Porque eu tenho visto alguns vídeos sobre comunicação não violenta, também estou fazendo um outro curso, só que fica aquela dúvida em mim, o que dizer para o outro, porque, assim, alguns vídeos que eu já assisti em relação, quando o outro perde alguém, né, a questão do luto,
Aí você vai falar, eu sinto muito, mas será que você sente mesmo? A questão também o importante é você escutar o outro, né? Muitas vezes o outro quer apenas que você escute, mas o que falar para aquela pessoa que não, assim, não saia de uma forma que a pessoa fique mais triste? Por exemplo, quando a pessoa está com raiva ou muito chorosa, o que dizer, né? Chora, é bom chorar. Essas frases clichês que ou você fala ou você não fala, essa é a minha dúvida. Mirela, a sua dúvida ela entra bem no ponto em que eu vou comentar, mas eu já posso adiantar esse comentário, a respeito dessa nossa escuta sensível, né? A gente, muitas vezes, quando alguém nos apresenta um problema ou alguma dificuldade pela qual está passando, nós temos essa necessidade de dizer algo, né, para confortar. E a gente vai aprender que um dos exercícios da comunicação não violenta e dessa escuta ativa é uma espécie de espelhamento. E o que seria esse espelhamento? Eu ouço o que você me fala e eu espelho isso. Então, se você me diz assim, Tamires, eu estou muito triste porque recentemente eu perdi uma pessoa muito querida. Talvez naquele momento eu não precise dizer nada, não precise fazer nenhuma citação, eu possa apenas espelhar. Então, a partir daquele diálogo, eu me mostro presente ali, eu posso dizer, Mirela, então você está realmente triste, né? E esse é um processo difícil para você. Então, dessa forma, eu vou mostrando que eu estou presente naquilo que você está falando e necessariamente eu não preciso lhe dar nenhuma fórmula mágica, nenhum conselho. E a gente precisa ter essa visão. Ontem, eu tive uma grande experiência que foi de participar de uma escuta viva. O projeto Escuta Viva, ele visa justamente ouvir as pessoas e eles não fazem nenhuma interferência, nem inferência, nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, eles só escutam. E ontem a Judite, que foi a pessoa que me escutou, ela fez justamente esse espelhamento. E a gente vai percebendo que no decorrer da nossa conversa, da nossa fala, o outro, em silêncio, a gente também consegue ouvir muito mais o que nós estamos dizendo e o que nós estamos sentindo. E aí a gente mesmo consegue encontrar as respostas e aquilo que é consolador. Tamires, tem uma coisa uma coisa, já eu te devolvo a palavra, uma coisa que a Mirela falou aí, que a gente precisa atentar, Mirela, é que, assim, todas as vezes que alguém traz, em todas as circunstâncias que alguém traz um problema ou um conflito para a gente não precisa se preocupar em dar a solução, né? Porque a gente está muito preocupado em levar a solução, em apontar o caminho, em dar o conselho, em, de alguma maneira, aliviar o fardo. Mas só se você realmente se entrega àquela escuta, se você está ali planificado naquela escuta, ouvindo, como a Tamires falou, ouvindo de maneira sensível, de maneira afetiva, se você se entrega para aquela escuta, e esse espelhamento é algo que a gente pode fazer. Se fosse num atendimento presencial, a gente até faz os movimentos que a pessoa faz. A pessoa senta, cruza a perna, a gente senta e cruza a perna também. A pessoa senta, cruza os braços na frente do corpo, a gente também senta e cruza os braços na frente do corpo. A gente vai espelhando, né, esse comportamento, vai espelhando a sua conversa e vai devolvendo para ela aquilo que ela mesma disse, porque aí ela vai conseguindo se ouvir, ela vai conseguir se perceber. Esse é o exercício do espelhamento, e é muito importante. Você não sabe o quanto que isso é importante para quem está do outro lado sofrendo, porque eu fiz isso durante quase 2 meses com uma pessoa que perdeu o marido para o Covid e ficou grávida. Para essa criaturinha foi muito doloroso passar por esse processo de luto. Então, na grande maioria das vezes, eu só ouvia e espelhava, né, aquilo que ela estava me dizendo, me contando. Pode continuar, Tamires. Tem o Carlos, Eu me recordo só para fechar aqui a minha fala, eu me recordo de um momento em que eu estava passando, e vocês também podem fazer essas reflexões e perceber isso, em que eu liguei para uma amiga e eu comecei a desabafar.
E eu lembro que ela disse assim, Tamires, eu nem sei o que dizer, mas eu estou aqui. E eu não precisava ouvir nada. E às vezes a gente não precisa ouvir nada. A gente só precisa conversar com alguém e saber que o outro está ali. Pode falar, Carlos. Fique à vontade. Depois nós temos a Joyce. Bom, boa tarde a todos. Queria só retomar a fala da Adriana no que toca ao ponto em que ela destacou o fato de que essa comunicação, né, muitas vezes dentro dos nossos trabalhos em casa espírita, a gente se preocupa muito com o público externo e acaba se esquecendo de que a gente deve manter esse comportamento entre nós mesmos, trabalhadores, né, e que cada um de nós tem uma casa espírita na cabeça. Só que a tarefa não é nossa, né? A tarefa é do Cristo. E tem uma passagem no livro Paulo Estevão que é bem representativa disso. Paulo, com aquele temperamento dele, não entendia por que Pedro aceitava que Tiago trouxesse, né, ainda os dogmas de Moisés, do judaísmo, para dentro da casa do caminho, né? E aí Pedro levou ele até a ala dos enfermos, dos estropiados e mostrou: você está vendo aqui? Se eu for fazer da forma como você está dizendo e entrar num embate direto com o Sinédrio, com os fariseus, a gente pode deixar de assistir essas pessoas. Então, eu acho que a grande fonte da comunicação, seja com o público externo ou entre nós, trabalhadores, é a humildade de entender que essa tarefa não é nossa, né? Que a grande obra ela é de Jesus e a gente é só instrumento. Exatamente. Carlos, e por isso que muitas vezes o excesso de rigorismo formal, o rigorismo, muitas vezes, que acaba se transformando em ritual, impede a naturalidade do processo. Porque a gente sabe que nós temos aqueles procedimentos todos a seguir, nós temos aquelas orientações, porque tudo é orientação ao centro espírita, nós temos as orientações a seguir, mas cada um de nós tem uma realidade. Como você disse, cada um de nós carrega uma casa espírita na cabeça. Então, na minha cabeça, o Sheila funciona de um jeito, na minha cabeça da Andressa talvez funcione de outro, na cabeça da Elisa talvez funcione de outra forma. E aí a gente precisa ter muita cautela, muito jeito, muito afeto, né? E aí quando eu falo afetivo, né, é assertiva, no sentido de ter uma assertividade muito grande de como estabelecer essas orientações sem afastar aquele trabalhador da casa, sem botar ele, mandar ele embora. Agora vamos passar a palavra para a Joyce. Não, queria só comentar aqui rapidinho sobre isso que a Mirella trouxe e a sua resposta, Tamires, que muito assertiva, inclusive. Eu estava lembrando que essa é uma técnica, inclusive, usada em algumas abordagens humanistas, esse espelhamento. Porque, às vezes, quando alguém traz uma dor, um desconforto, um problema que está passando, ela não elabora tão bem, sabe? Ela traz para você, ela vai soltando, falando, e aí quando você traz de volta, na sua perspectiva, isso ajuda a desenrolar aquele fio, aquele problema. Então, é muito importante e, claro, está presentificado nessa escuta, porque isso, de fato, ajuda. Inclusive, isso é cientificamente comprovado. Então, que nós possamos, sim, na nossa vida diária, né, com as pessoas que estão próximas, família, amigos, no trabalho, em todos os espaços em que, né, a possibilidade dessa comunicação, que nós possamos usar essas técnicas, porque, de fato, elas são eficazes. E aí a Mirella comentou aqui que, às vezes, nós temos a necessidade de dar uma resposta quando alguém está no luto, por exemplo, se queixa, né, da dor que passa, do luto, que é único, é individual, e a gente tem a necessidade. Mas é muito importante, porque ela mesma disse, nós temos a necessidade. Então, a necessidade de falar alguma coisa é nossa. E o que acontece... Exatamente. A gente tem muita angústia em lidar com a angústia do outro. Então, a gente quer, sim, dar uma solução, uma resolutividade, quando, na verdade, a pessoa, às vezes, quer apenas falar. Na maioria das vezes, ela quer apenas falar. E quando você se coloca disposto para isso, para escutar de forma respeitosa e presente, isso provoca uma mudança e um alívio que a gente nem imagina. Mas é isso, às vezes a necessidade, ela é nossa, de querer dar ali uma solução, quando na verdade a pessoa não está buscando isso, ela quer apenas te falar do conflito dela.
Por isso, Joyce, que a gente Excelente, estava Joyce. comentando ainda há pouco, é por isso que a gente estava comentando ainda há pouco que a gente precisa saber identificar o que é a minha necessidade e o que é a necessidade do outro. Porque, às vezes, nós empoderamos a necessidade do outro e esquecemos da nossa própria necessidade. A gente está preocupado em dar uma resposta, como você disse, está preocupado em dar uma solução. E a pessoa, na maioria das vezes, não foi em busca de uma solução. Ela foi ali para ser ouvida, né? Para se sentir consolada, amparada, né? Acolhida. E isso é importante lembrar. Pronto, Tamires. Exatamente. Então, vamos iniciar. Já iniciamos, né? Mas a gente vai falar um pouco hoje sobre essa qualidade relacional, que é a qualidade que nós precisamos ter em se relacionar com as pessoas. Nós vamos ter um foco mais profundo para o centro espírita, mas a gente pode ter essa visão para as outras áreas da nossa vida, família, profissão, a vida acadêmica. Então, essa qualidade, ela tem como objetivo principal a construção desses laços afetivos, desses vínculos fraternos, em busca justamente da paz. É o que a gente ouve, né? Unir para unificar, que é o nosso grande objetivo. E como que a gente faz isso? Nós temos no topo o olhar sensível, que vai dizer respeito justamente a essa nossa visão do todo. Pensando aqui no centro espírita, nós temos que perceber que ali existem várias comunidades, grupos, tribos. A gente vê isso numa disciplina chamada Gestão de Pessoas, da área de administração. Mas é interessante que a gente utilize também desses recursos para a instituição, para o centro espírita, porque não deixa de ser, né, uma organização. E aí, essa observação, essa percepção das individualidades desses grupos nos faz ter também um melhor relacionamento com essas pessoas, porque eu vou compreender as reais necessidades do outro. Porque a gente pensa, a gente falou aqui agora há pouco, né, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades e da questão do pedido. Mas eu também preciso compreender essa necessidade dos outros. Eu não posso falar com uma criança, né, as pessoas ali da evangelização infantil, da mesma forma que eu faço uma abordagem com os adultos ou com os pais. Então, eu preciso ir encontrando e desenvolvendo métodos para chegar, para tocar esses corações, para poder conversar. E nesse processo, nós temos esse observar sem avaliar, que a Adriana já falou, mas eu gostaria de levar para um outro sentido. Na casa espírita, nós chegamos ali, geralmente nós somos um grupo, vamos formando as equipes e vamos afinizando esses vínculos até formar, né, os times. E viramos quase que uma grande família. Mas, mesmo dentro dessas dimensões, nós temos ali os líderes, que são essas pessoas que têm uma comunicação mais próxima, digamos assim, com todos os componentes da equipe. E que precisam também, de alguma forma, dar um feedback da atividade. E como eu faço isso? E a gente aprende na administração, e a gente pode utilizar isso, que é um líder, ele elogia em público e corrige em particular. Então, e como é que eu faço essa abordagem da correção? Como eu dou esse feedback, que às vezes ele é negativo? É importante, a gente aprendeu isso, não foi, Adriana, no curso? Que nesse momento a gente possa primeiro elogiar, apresentar os pontos positivos, depois apresentar os pontos negativos e finalizar com um agradecimento. O trabalho espírita é voluntário. Ninguém é obrigado a estar ali ou aqui hoje. E todos os corações que se colocam à disposição dessa atividade, nós temos que ter essa posição de agradecimento. E, às vezes, esses vínculos entre trabalhadores ou entre as pessoas, eles começam a se, como é que eu posso dizer, se distanciar justamente por essa falta de observar o que o outro faz, observar as colaborações do outro. E a esse ponto, a gente também, como líder, pode perceber quem são aquelas pessoas ali do nosso convívio, né, do centro espírita, que estão se afastando das festas. A gente tem um contato maior com Tamires, aí é uma coisa, eu queria só fazer uma pequena observação.
é que isso que você acabou de dizer é tão importante, porque se você está liderando um grupo de trabalho, seja na assistência social, no DIGE, na assistência espiritual, na mediunidade, seja na recepção da casa, na comunicação social, ou se você é presidente, dirigente de casa espírita, a gente precisa aprender a elogiar em público, não elogiar no sentido de despertar a vaidade ou de comparar, porque o elogio não pode ser uma comparação. O departamento de comunicação social se saiu muito melhor esse mês que o departamento de assistência espiritual. Não no sentido de comparar, porque a comparação já gera um julgamento. Mas aprender a elogiar os esforços voluntários em público e a fazer as observações necessárias para o crescimento do trabalho em particular. E isso que a gente aprendeu no curso de comunicação social, que a gente começa, qualquer crítica construtiva, a gente começa dizendo, Tamires, a oficina foi maravilhosa, você explanou tão bem, mas eu acho que faltou isso, e se você, na próxima vez, de uma próxima vez, você acrescentasse tal elemento, você não acha que ficaria melhor? Mas eu queria agradecer imensamente pelo trabalho que você realizou. É muito diferente de você chegar, Tamires, pelo amor de Deus, tu esqueceu, mulher do ponto, que tinha que falar na oficina, como é que você faz um negócio desse, né? É muito, muito, muito diferente. Exatamente. Primeiro a gente diz que o que acertou, depois a gente diz que precisa ser melhorado. E agradece, né? Porque ninguém está ali obrigado. Pode falar, Tamires. Justamente, a gente tem que ter também essa visão das evasões que estão ocorrendo e o porquê. Às vezes a gente manda mensagem para um trabalhador só para pedir, né? Só para pedir, e a gente precisa começar a estabelecer, só para pedir ou cobrar. E a gente precisa começar a estabelecer esses vínculos que vão muito além disso, né? Onde eu me importo com aquelas pessoas, onde eu me preocupo com aquelas pessoas. E aí nós temos diversas formas de fazer isso. Mensagem no WhatsApp, uma conversa, uma ligação. Raramente a gente liga hoje em dia, ligação direta, e é importante, faz toda a diferença. E aí nós temos aí também, nessa questão do olhar sensível, o que Jesus nos ensinou, né? Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho. A gente precisa também ter indulgência para com os erros alheios, com as dificuldades, a gente precisa ter indulgência com o outro e conosco mesmo, buscar esse não julgamento com o outro, mas também, muitas vezes, com os nossos sentimentos que ainda precisam ser burilados. E aí nós vamos para a fala sensível. A gente vai falar aqui a respeito dessa questão do feedback, que precisa, né, ter ali também essa questão do sentimento, eu preciso ter essa conversa pautada no sentimento, e o que a gente percebe, utilizando aqui as 3 dimensões que nos fala a Pestalozzi, as mãos, a cabeça e o coração, sendo as mãos a ação, o trabalho, a cabeça a instrução, o conhecimento, e o coração o sentimento. Então, é olhar com o coração, é falar com o coração e escutar com o coração. Tudo isso nos mostrando, né, tudo pautado no nosso sentimento. E aqui, quando o Cristo nos diz, a boca fala do que está cheio o coração, nós podemos retomar lá para a pergunta do Carlos. O Carlos falou, e a pessoa que tem ansiedade, ela pode se tornar violenta? Do que está cheio o coração? Então, dependendo do sentimento que eu estou envolvida, é que eu vou emanar na comunicação. E aí eu lembro de um dos momentos do curso, onde o André Cirqueira, que é um dos monitores que está, né, ministrando o curso da comunicação social da FEB, ele nos disse assim, que às vezes a gente pode fazer um exercício muito simples. Alguém nos magoou e a gente precisa conversar com aquela pessoa, e aí a gente pega e escreve ou digita um e-mail e não envia. Deixa ali, coloca para fora tudo que você gostaria, e depois de um tempo, quando aquele sentimento estiver um pouco mais amenizado, você vai e parte para o diálogo, a fim de resolver aquela situação, mas em um momento em que aquilo já não lhe atinja tanto, porque geralmente no primeiro momento nós tendemos a revidar, nós tendemos a ser agressivo, e o que nós estamos aprendendo aqui hoje é ser
pacificadores. E a gente precisa ter paciência também com os nossos sentimentos. Porque muitas vezes, nesse processo de diálogo, o meu primeiro sentimento, ele não é dos melhores. E aí, às vezes, eu ainda não estou preparada para um diálogo. Então, eu me reservo, eu me resguardo, e num outro momento, eu retomo aquela conversa com mais passividade, com mais mansidão, a fim, de fato, de resolver aquele conflito e não de provocar mais e mais embates. E aí nós temos, né, falar com sentimento. E a CNV é justamente a linguagem do afeto. E é justamente isso que nós estamos buscando. E é saber como falar, quando falar, onde falar, em quais momentos é cabível essa minha fala. E olhando agora do ponto de vista do expositor, nós percebemos que aqui na sala tem alguns, a gente precisa compreender também o nosso público. E aí parte do olhar sensível. Perceber quem é o nosso público, como falar. Na passagem dos infortúnios ocultos, aquela mulher que sai para fazer a caridade, ela se veste de forma muito simples para não agredir a simplicidade dos outros. E às vezes a gente precisa revertir, né, colocar essa vestimenta simples na nossa fala para também não agredir os outros. Então eu não preciso necessariamente falar as palavras mais belas ou usar os conceitos mais esplêndidos, mas falar com simplicidade e ao coração de todos aqueles que estão ali. Quem é expositor do 6, talvez a Adriana falando que a gente precisa aprender a falar com sentimento. E a Adriana fala. Gente, eu sempre digo assim, põe sentimento nessa conversa, né? Põe sentimento nessa conversa. É o meu lema, entendeu? Esse é o meu lema. E a gente vai perceber que muitos expositores, eu vou citar aqui Divaldo, quem teve a grande oportunidade de assistir uma palestra do Divaldo pessoalmente, parece que nós estamos assim, mergulhados, né, emanados naquele sentimento que ele expressa ao falar, e a gente vai se sentindo cada vez mais envolvidos, e é como em tantos outros expositores, até mesmo das nossas casas espíritas. A gente olha, a gente observa, e a gente precisa também buscar isso. Falar cada vez mais com sentimento, deixando essa nossa arrogância, esse nosso orgulho, essa nossa vaidade de lado. E aí nós temos a escuta sensível, escutar de forma ativa, né? Ouvir com atenção e presença. Nós temos... Pode falar. Desculpa interromper a tua conversa, tá muito empolgante, assim, tocante. Mas essa linguagem não violenta, ela assumiu, nesses dias atuais, de pandemia, das palestras online, a gente não pode mais sentir como se tivesse uma palestra presencial, né? Então, é preciso observar isso, né? Você sabe, quando a gente está de frente com um amigo, companheiro, aquela atração, aquela atmosfera é diferente do que você pela tela, né? Seu rostinho. Então, há um pouco dessa... a gente perdeu muito, né, dessa qualidade, para a gente sentir o envolvimento da psicosfera do palestrante, né? Não é isso? Esse momento, ele tisnou um pouco esse lado da gente poder perceber. Uma palestra, o Divaldo de frente com a gente, e o Divaldo só na mídia, a gente ouvindo, né? Há de convir, né? Isso aí, a gente também observar. Seu Lucimar, nós tivemos a oportunidade, alguns jovens aqui da juventude, né, de participar ontem do Sarau Espírita. E é engraçado que logo no início eles falam, né, vamos manter a psicosfera do ambiente, todos vibrando o mesmo sentimento. E é interessante o quanto nós se sentimos envolvidos, mesmo através aqui de uma tela, mas a gente se sente envolvido, se sente, como é que eu posso dizer? Muito emocionado com aquele esse momento. Clima ele é envolvente, ninguém pode esquecer, porque isso perpassa qualquer dimensão, a física, né? Porque o problema é espiritual mesmo, né? É de energia que a gente percebe. Com certeza. Né? Eu estou então, dizendo que, de certa forma... Dificultou. Sim, dificultou.
Era apenas uma observação minha, apenas particular, mas eu queria dividir Requer com muito mais vocês. esforço, né, José? E a gente agradece muito, mas realmente dificultou, e é muito mais difícil até a gente se concentrar nesse formato virtual, mas quando a gente se esforça um pouco mais, a gente consegue também. E aí nós temos vamos agilizando, que a gente está perto do final já. Quem tem ouvido... Não, é só para fechar. E é dessa forma que eu gostaria de dar a minha pequena contribuição na nossa oficina de hoje. E se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí no chat que eu vou respondendo por aqui mesmo. Amis, muito obrigada. E não foi uma pequena contribuição, foi uma excelente contribuição. Para a gente já ir encerrando, esse é só um primeiro contato com esse conteúdo, comunicação não violenta. A gente vai ter algumas outras oficinas sobre essa temática, voltadas especificamente para áreas da casa espírita, atendimento fraterno, recepção, expositores e facilitadores de estudo, né? A gente vai organizar isso agora para o ano, depois do segundo semestre, a gente vai começar a organizar melhor essas oficinas, porque nós nos tornamos, na realidade, multiplicadores desse projeto piloto da comunicação social, e eu atualmente constituo a equipe de coordenação do curso, né, junto à FEB, eu e George, na realidade, né, da federação. Então, a gente vai ter a oportunidade de fazer a multiplicação de muitos desses conteúdos. Para a gente ir encerrando, eu trouxe para vocês aqui um trechinho de uma das mensagens mais belas que eu já li do Emmanuel, que está no livro Ceifa de Luz. Eu só retirei um trechinho para a gente ir concluindo essa nossa fala. Ele começa essa mensagem com a bem-aventurança que a gente iniciou, né? A gente começou com ela, está encerrando com ela. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Para nos tornarmos pacificadores, desenvolvendo comunicação não violenta, segundo o benfeitor Emmanuel, essa fala aí é minha, segundo o benfeitor Emmanuel, é necessário se consagrar ao cultivo da paz no cotidiano. Sabendo, eu vou aumentar um pouquinho, porque eu acho que a letra está pequena para vocês também, né? Deixa eu ver se eu amplio aqui. Isso, pronto. É necessário se consagrar ao cultivo da paz no cotidiano, sabendo ouvir assuntos graves, substituindo-lhes os ingredientes vinagrosos pelo bálsamo do entendimento fraterno. Perceber a existência do erro e se dispor a saná-lo sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Enxergar problemas, procurando solucioná-los em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Recolher confidências aflitivas, sem passá-las adiante. Identificar os conflitos dos outros, ajudando-os sem referências amargas. Desculpar ofensas, lançando-as no esquecimento. Pronunciar palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde esteja. Apagar o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Socorrer os vencidos da existência sem acusar os chamados vencedores. Trabalhar sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Servir sem queixa. Tomar sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração, paz no mundo. É o livro Ceifa de Luz. Ele dá aqui algumas dicas de como nos tornarmos pacificadores no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E como diz o Rosenberg, né, o Marshall Rosenberg, esse senhorzinho aqui simpático, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então é bom a gente começar a ter esse olhar sensível para todos que fazem a nossa casa espírita. Por que alguém está agindo de determinado modo? E descobrir que necessidade há por trás daquele comportamento. Porque às vezes alguém muito ríspido, muito agressivo, traz uma grande necessidade que ele não sabe como expor, ele ainda não identificou, não sabe como descrever. Então, é necessário que a gente tenha o olhar sensível, a fala sensível, a escuta sensível, para desenvolver melhor as nossas relações dentro da casa espírita.
Então, gente, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, nós estamos encerrando o nosso encontro. Passamos alguns minutinhos das 16 horas, mas é um tema tão empolgante que, por mim, ficaria aqui o dia inteiro conversando sobre ele. Muito obrigada a todos vocês. O Carlos ainda está por aí? Ah, pode falar, Luciene. Se você levantou a mão, pode falar. Só gostaria de agradecer, Adriana, e parabenizar você, a sua equipe aí, pelo excelente trabalho. Muito bom revê-la, rever a Tamires também. Realmente, e dizer meu amor, que realmente tudo que foi dito é muito, muito acrescentante, gente, tá? Um abraço, tudo de bom. um beijo grande para todo mundo aí, tá bom? Queremos, Adriana e Tamires Oliveira, em nome da Federação Espírita Piauiense e da nossa terceira vice, que é a de Unificação, externar a nossa imensa gratidão pela exposição de vocês duas e pelas presenças amoráveis dos que nos assistiram. Que a gente continue nessa tarefa que é nossa, que é do Cristo, em especial. Sim, com Muita certeza. paz a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Carlos, eu queria pedir a você que fizesse a nossa prece de encerramento, se não tiver ninguém mais com a mãozinha levantada ou querendo falar. Obrigada, gente. Eu posso falar uma coisa? Eu não ia falar, mas... Sim, Beatriz, sim, pode sim. Acompanhando os estudos que a gente faz de Joana, isso me veio agora à mente. Como você disse que vai ter a divisão para outras áreas, né? A oficina. Sim. É interessante nós, que aqui estamos participando daquilo que a gente viu, né? E ouviu de vocês, fazer essa autopercepção, para que a gente tenha ali a dimensão do quanto a gente já é pacificador com a gente mesmo, nessa construção, né? E a partir daí, diante do que a gente vai se perceber, a gente conseguir levar essa pacificidade para os outros, sabe? Como um próprio exercício. Logicamente que as pessoas vão fazer essa autoanálise a partir de agora, diante dos exemplos, mas que a gente possa fortificar isso de alguma forma durante aí esse período que a gente vai ter um outro contato, diretamente ou não, com você e com o assunto mesmo em si, sabe? Como que a gente consegue levar isso de forma prática, já fazendo essa análise, e a partir daí, tomando um direcionamento diferente. Pelo menos ver essa percepção. Pois é, Beatriz, as nossas próximas oficinas, elas vão focar em cima mesmo da vivência, né? Hoje era essa apresentação e essa abordagem de como isso pode ser utilizado na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, junto da nossa família, junto dos nossos colegas de trabalho espírita, mas a gente tem a intenção, né, de realizar esse trabalho de maneira mais objetiva, levando justamente para áreas específicas do trabalho na casa espírita. Eu pedi para o Carlos Manuel, não foi? Foi, fazer a nossa prece final. Vai ser um prazer, Adriana. Obrigado pelo convite. Mais alguém quer levantar a mão aí, perguntando alguma coisa? Não, né? Eu queria, primeiramente, agradecer pelo conteúdo. Eu confesso que tenho lido pouco com relação à comunicação não violenta. Eu achei fantástico o conteúdo. É um dos primeiros contatos que eu tenho com o autor. Eu já tinha visto algumas capas do livro dele, mas ainda não tinha lido ele, né? E pelo que você comentou, eu achei uma similaridade muito grande com a doutrina. Achei um convite, eu achei um convite fantástico. Eu até pensei na próxima encarnação nascer como girafa, para ver se facilita alguma coisa. Para ver se acelera um pouco mais o nosso processo de melhoramento. Não pode regredir, não. Pois não é, rapaz, pois não é, Lucimar. Como é que pode um negócio desse, né? Bendita girafa, que já está mais adiantada. Só se você fosse hinduísta ou budista, que pode voltar como porco, como animal, mas
Hoje A não é, visão rapaz. espírita de Kardec é outra. Mas, Mas, Carlos, queridos, eu tenho um consolo. É que a oi. girafa, para o Rosenberg, é justamente as pessoas que desenvolvem essa capacidade de se tornarem pacificadores. Então, você envolve um pacificador que Vamos já pacificar, está pelo menos a gente se bom demais. aproxima um pouco mais, né? Verdade. Mas, querida, olha, é muito interessante, porque com a girafa ela tem um olhar, ela se ergue, ela tem um olhar amplo, né? Do que é que está acontecendo. O livro dos médiuns, a teoria da presciência, ela também nos faz esse convite. Ele diz que a teoria da presciência, no livro dos médiuns, nos coloca que quando você está um pouco mais acima, você consegue entender todo o problema. Sim, e é esse o convite que ele está fazendo, que a doutrina faz, né? E o que a Tamires falou, o olhar sensível. Vamos olhar, vamos entender o que é esse processo. Isso lhe desenvolve mais até como doutrinador. Quando a pessoa que se pretende ser doutrinador, ela consegue desenvolver esse olhar sensível para ver o que é que a dor do outro está querendo mostrar com o comportamento dele. Isso é fantástico. E quando você começa a fazer esse olhar, é quase que automático que isso vem ao coração. Você olha, você entende a dor, você compreende a dor, e aquilo vai conseguir chegar ao teu coração de uma maneira mais fácil. Os olhos são a vitrine da alma, né? Gente, um fantástico conteúdo. Me deu vontade de ler o livro, já baixei ele por aqui, já deixei no nosso grupo, e com certeza eu vou devorá-lo, viu? Então, vamos lá. Vamos agradecer, gente. É só agradecimento. Por mais que as situações que estejamos vivenciando nos pede calma, nos pede compreensão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, na certeza absoluta que Ele está no controle de tudo, independente do que esteja acontecendo na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós ou do nosso planeta. Deus sabe exatamente o que está acontecendo e Ele está no controle de tudo. Com esse pensamento, com esse sentimento de amparo, com esse sentimento de fé e de certeza que nos dá esta doutrina maravilhosa, vamos emanar nossas energias de paz no mundo. Vamos emanar nossas energias de olhar sensível, de entender cada um daqueles que se aproximam de nós e também dos nossos familiares. Pois somente com essa paz interior que Cristo tanto nos clama, tanto nos ensinou no Monte das Oliveiras, com os apóstolos, entendendo seus erros, seus defeitos e mesmo assim acolhendo-os, fez com que essa mensagem divina pudesse modificar todo o nosso planeta e pela qual todos nós, eu, você, cada um de nós, estamos destinados a nos encontrar. Um dia todos nós seremos anjos. E assim é o que quer o nosso Pai Maior. Com a permissão de que nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos querem bem, que nos deem a tendência de sempre sermos melhores, te agradecemos pela companhia, Pai, que por intermédio de Jesus nos deu essa doutrina maravilhosa, a que tanto tempo nos pede essa modificação. Seja conosco sempre, Jesus, como sempre esteve e como sempre estará. Que assim seja, meu Pai. Gente, Queridos, muito obrigada. Eu queria fazer uma foto com todo mundo antes de vocês saírem. Se vocês quiserem abrir a câmera, um instantinho que seja, por favor, registrar esse momento tão bonito. Quem puder, né, abrir aí a sua câmera para a gente fazer aqui uma foto, né, para registrar maravilha. esse aqui, né? Abram aí as câmeras de vocês, se puderem, se não puderem também não tem problema. Isso. Vou contar de 1 a 3, tá bom? Aí já faz um X. Pronto, vamos lá? Isso, faz um X. Fala Kardec, então fala Jesus. Agora. De novo, mais uma.
Pronto. Vou botar no grupo, tá, gente? Vou botar no grupo o material, a foto, a gente vai colocar tudo lá no grupo, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada a todos vocês. Até breve, Adriana. Obrigada, gente. todos. Tchau. Obrigado, gente. Um Tchau, abraço. tchau, Tamir. Tchau, tchau. Beijo. Beijo para todos. Beijo.